Interior do estado do Amazonas, líderes de localidade, operadores-chefes e demais colaboradores das agências do interior. Com muita satisfação, nós estamos iniciando aqui mais uma transmissão. Hoje nós traremos aí o tema parametrização de grupos geradores até o elo fusível, com o nosso mestre aqui, Dr. Célio Donizete. Mas antes eu queria dar alguns avisos para vocês, né? O primeiro é quanto à questão da frequência de vocês. Eu preciso que vocês enviem essas listas, tá? Nós estamos tendo um pouquinho de dificuldade na identificação de alguns nomes, então peço que vocês apresentem essa lista da forma mais legível possível. Se puder entregar digitada e só pede para o colaborador assinar, melhor ainda, tá? Se não for possível, que a letra venha legível, porque no final nós vamos ter a certificação, então a gente precisa que os nomes estejam corretos, certo? Outro aviso que eu tenho que dar para vocês é sobre a nossa transmissão de segunda-feira, tá? Na segunda-feira, a transmissão que seria de 17 às 18, ela mudou para 9 às 11. Palestra sobre os produtores independentes com o diretor Rocha, né? E o Dr. Edilúcio, né? Então, eu solicito a vocês que agendem aí, tá? Nas localidades de vocês, do horário de 9 às 11 na segunda-feira, tá? Essa é a primeira alteração que a gente faz na nossa agenda, tá? O diretor solicitou um tempo maior para falar sobre esse tema e aí nós conseguimos esse horário de 9 às 11 na segunda-feira, não mais à tarde. Eu já encaminhei também essa informação por e-mail, tá? Então, eu espero que chegue a todas as localidades e que vocês participem na segunda-feira de 9 às 11, tá? Então, agradecer novamente a participação dos senhores durante essa semana. Na outra semana também nós teremos outro ciclo de palestras, né? E parabenizar a participação de todos. Então, eu deixo agora vocês com o Dr. Célio Donizete, que vai conduzir essa apresentação. Uma boa tarde a todos e um bom final de semana. Já? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Célio Donizete, eu trabalho no departamento de geração, a maioria acho que já me conhece. E nós vamos falar hoje, como já foi divulgado, sobre uma visão dos ajustes de proteção, desde grupos geradores até elos fusíveis nos pontos mais distantes da rede de distribuição. Aliás, essa palestra seria Célio Donizete e João Alberto. João Alberto teve alguma outra missão urgente e não pôde vir. E ficou, nesse momento, só comigo, e aí eu vou focar mais nessa parte de geração. Esse é um assunto complexo, polêmico, e que a gente requer bastante estudo. Já avançamos um tanto, mas ainda precisa aprofundar muito. Relembrando aqui, um sistema de potência, o que é o sistema de potência? Consiste aqui na usina, subestações e toda a rede de distribuição. No nosso caso, que são sistemas de potência isolado. Quando ele está bem ajustado, o sistema, quando está bem ajustado, ele vai permitir o menor tempo de interrupções, menor quantidade de interrupções para os consumidores. É lógico que a nossa rede, tanto no interior como aqui na capital, a rede é aérea e está sujeita a várias interrupções, por motivo diverso, aborramento de poste, um carro que bate num poste, animais na rede, vegetação, que é galho de árvore que cai, descarga atmosférica, vandalismo, isolador com vazamento, e tudo isso contribui para interromper o sistema. E a ideia de um sistema bem parametrizado é justamente interromper o menor número de consumidores possível, bem próximo do ponto onde ocorreu o defeito. Então, é isso que está se buscando, essa visão sistemática. De parametrização. A parametrização consiste nos ajustes
de todos os equipamentos de proteção, de tal maneira que se consiga o melhor desempenho do sistema, que é menor número de interrupções e a duração dessas interrupções. A seguir, nós vamos mostrar alguns diagramas só para iniciar o que a gente falar. Está aqui, olha. Isso aqui já é conhecido, acho que de todos, né? Então a gente não vai falar muito. A gente passou diagrama de algumas usinas que tem particularidade entre eles. Aqui de um lado tem com 2 alimentadores, tem a usina, no caso aqui é de Borba. Tem um outro exemplo aqui com a usina de Manicoré, que tem 3 alimentadores. Tem algumas particularidades, vai ver que numa delas tem 2 grupos geradores. Aí os equipamentos, acho que já é conhecido de todos, né? Tem o grupo gerador, o disjuntor de cada grupo gerador, o respectivo transformador, a chave fusível, barramento de 13.8 e os disjuntores ou religadores dos alimentadores. Tá. Aí vai observar a particularidade, tem situações que tem um transformador por grupo gerador, tem alguns aí você vai encontrar 2 grupos geradores e um só transformadores. E nós vamos mostrar um terceiro diagrama também, só para ilustração. Um terceiro diagrama de usina, que está aqui, ó, essa de Novo Aripuanã, que tem uma situação um pouco diferente também. Ela é com 2 alimentadores e tem dois transformadores que alimentam cada um seus dois grupos geradores. Aí em seguida a gente mostra aqui a rede de distribuição. O que acontece? A gente mostra no geral essa rede de distribuição, o que mostra aí ela está resumida porque não caberia toda aqui, então ficou em blocos de carga, não colocou cada transformador porque não teria espaço suficiente, então isso foi resumido. E o que vai mostrar aí, olha, se der o que se pretende, voltando aqui no diagrama, o que se pretende, se der um curto-circuito lá no final do alimentador, num trecho de rede, numa derivação, a ideia é que tenha um sistema bem parametrizado de tal maneira que se interrompa só aquele trecho e não o alimentador todo, e não a usina toda, como às vezes ainda acontece, certo? Aí, depois disso, olha, nós vamos falar então nós mostramos o sistema completo, mostrando o gerador, transformador, barramento, alimentadores e a rede de distribuição. Agora a gente vai falar da proteção de cada componente dessa. Então, comecemos aqui com proteção dos grupos geradores. A coisa foi feita de uma maneira resumida, porque se fosse colocar toda a relação de proteção, tem mais de 200 parâmetros. O que a gente está colocando aqui são os principais ajustes dos geradores. E lembrando que o gerador tem o seu disjuntor. O disjuntor, normalmente ele tem um relé, que é chamado de micrologic, e tem o controlador. Nós trabalhamos com várias empresas atualmente, locadores, e com controladores diferentes. Vai encontrar controladores DEIF, Comap, EasyGen, Genpack e outros. E cada um com particularidades. E a gente tem que conseguir conciliar as proteções com todos esses modelos de grupos geradores. Então, o que aparece nessa proteção de gerador, nessa tela aí, proteção de gerador, proposição Amazonas Energia, é uma proposição, o que a gente fez, uma proposta que a empresa fez, de conseguir, em função de valores nominais do gerador, por isso que aparece em PU, em função das correntes nominais do gerador ou daqueles valores contratados. E para igualar todos, colocar todos numa mesma base, então os valores que a gente deve ajustar
cada parâmetro desse. Esses são os principais parâmetros. Aqui a gente não está entrando naqueles detalhes de parâmetros mecânicos e outros que já são definidos até pelo fabricante. Esses três ajustes que aparecem aí, como IR, ISD e I, esses aí são do Micrologic. Os demais são do controlador, pelos diversos controladores que se encontram nas usinas. Então, olha, primeira coisa, proteção do gerador. E a gente tem que fazer de tal maneira que, se der um curto na saída do alimentador, próximo do alimentador, deve sair o alimentador e não o grupo gerador. Então, o grupo gerador vai ficar proporcionalmente com valor de ajuste maior do que o do disjuntor da subestação. Após isso aqui, ó, proteção do grupo gerador, a gente vai para proteção dos alimentadores. Aqui a gente pegou até um modelo aqui que está aplicado em Parintins. Os alimentadores, eles são protegidos com disjuntores, em geral o Siemens, disjuntor Siemens, ou com religadores que a gente recebeu recente, já foram instalados em 40 usinas, faltam 12, Noja Power. Tá. Aqui, então, eles têm um relé de proteção, esse Siemens usa o RP2000, aí tem várias versões, 806, 907, 10.1 e outras. Então, mas aí, essas versões é só pequenas mudanças entre um e outro. E o Noja Power já tem o próprio relé. No caso de Parintins, o alimentador 5, o alimentador 6 é com religador Noja Power. Os outros 5 é com disjuntor Siemens. E aí já estão os principais ajustes. O ajuste da proteção instantânea, que é quando acontece um curto-circuito, a proteção que deve atuar. E a temporizada é quando tem uma sobrecarga inconveniente, que aí ela vai indicar um aumento de corrente e começa a contar tempo, se persistir depois de algum tempo, e dependendo do valor dessa sobrecorrente, se está muito acima de um valor indicado como pick-up, aí é o tempo que ela vai usar. Vai entrar em curvas e vai demorar mais ou menos, depende do percentual dessa sobrecarga. Então, também isso aqui são vários parâmetros, a gente colocou só o que interessa. A instantânea, fase A, B e C, temporizada, fase A, B e C, e neutro. E a corrente de partida do sensor de terra, que é alguma árvore que encosta do rede, algum alho, vai atuar essa proteção 29. E a constante aperimétrica de multiplicação. Isso aqui é o seguinte, é a relação do TC. Ele tem um TC, aí ele vai reduzir uma determinada corrente primária para valores de 5 A. Então, no caso, a constante amperimétrica de 80, quer dizer que o TC é 400 para 5. O alimentador 5, que é menor, está com a constante de 40. Então, o TC está ajustado para 200 para 5. Essa constante, multiplicado pela corrente que está aqui, ó, por exemplo, se eu multiplicar o 80 pela unidade instantânea, pelo parâmetro 5, 4,6, que aparece aqui, vou ter 368 amperes. Se eu multiplicar por 5, vou ter 400 amperes. Essa constante eu multiplico pela corrente de ajuste, eu vou ter a corrente que está passando no primário do transformador, e a qual que a partir daí que ela vai sensibilizar o relé e começar a contar tempo e atuar. Certo? Depois dessa ajuste à posição dos alimentadores, tem também essa outra proteção, que é proteção de frequência, que é conhecido como ERAC. ERAC é usado pelo sistema interligado Esquema Regional de Alívio de Carga, certo? E que se adotou esse mesmo nome para o sistema isolado. Esse ERAC é feito onde tem os disjuntores Siemens pelo relé Paxton também, o RPF 4001. E onde tem religadores Noja Power, o próprio religador Noja Power tem o seu próprio ajuste de frequência. Ele já tem um relé mais complexo. Aqui tem um exemplo. Por que esse ajuste de frequência? O que acontece? Quando está a usina funcionando, dá problema em algum grupo gerador,
o que acontece? Esse grupo gerador sai por problema específico dele, não foi problema na rede, alguma coisa do próprio grupo gerador. Com a saída desse grupo gerador, o que acontece? A carga passa para os demais. Aí, um aumento de carga força os grupos, ele tende a reduzir a velocidade. Com a redução de velocidade, reduz a frequência. Aí, reduzindo a frequência, aí seleciona alimentadores para sair, porque reduzindo a frequência, pode cair o sistema todo, por subfrequência. E a ideia não é essa. Então, a gente elimina alimentadores, elimina partes do sistema, ao invés de esperar cair o sistema todo. Então, você vai verificar aqui, ó, nesse ajuste aqui de Parintins, aqui tem até duas situações, antes e depois de festival, que há uma mudança sempre que tem o festival, que muda a prioridade dos alimentadores. Mas vai ver aqui, ó, ele tem 4 estágios de subfrequência, aí colocou o alimentador que vai sair primeiro, no primeiro estágio, tá, só um exemplo daqui, 58,9 Hz, 3,5 segundos. Significa o seguinte, se a frequência cair, abaixar a 58,9 Hz, ficar nesse tempo aqui, o alimentador, no caso aqui, o menos prioritário, o alimentador 2, ele vai sair. Se continuar caindo a frequência, aí vão saindo os demais. Até ficar, normalmente sai 1 ou 2 alimentadores, estabiliza o sistema até recuperar a geração e estabiliza o sistema normalmente. Além disso, nós estamos aqui na proteção ERAC, teria aqui, a gente pulou a proteção dos transformadores de força, que mudou a sequência, ficou em outra sequência aqui, a gente vai voltar a vai falar deles no final. Aí vem a outra parte aqui, olha, que é transformadores de distribuição. Essa distribuição, o João que tem o texto sobre tudo sobre isso aqui. Esse transformador de distribuição é feito com chave fusível, que ele mostra aqui umas fotos, e já é conhecido de todos no interior, você sabe, fusível é um dos equipamentos mais comuns, né? E que elas possuem o cartucho com elo fusível, que se rompe quando tem uma sobrecorrente, além daquela que ele está especificado para aquele transformador. Então, por exemplo, chegar um transformador de distribuição, e se der um curto-circuito no secundário, ou até numa residência próxima, assim, do lado, antes da entrada do consumidor, a tendência ou na rede secundária, a tendência é desarmar esse alimentador, e mais nada, só esse transformador, e mais nada. É esse o objetivo, é isso que se pretende, e se coloca isso, se dimensiona o elo fusível para essa situação, certo? Aqui, olha, a gente falou da proteção dos geradores, dos alimentadores de frequência e pulamos aqui a proteção dos transformadores de força. Tá. Os transformadores de força, no caso, a única proteção que a gente tem usado é só elo fusível. E esse elo fusível é dimensionado conforme essa tabela. Consta na tela aí a proteção de transformadores, a proteção de transformador, como falei, é feito, os transformadores de força que ficam dentro da usina ou subestação, estão sendo feitas por chave fusível e com zelo dimensionado conforme essa tabela. Aí pronto, o transformador utilizado, muito utilizado, 1500 kVA, vai utilizar um elo de 80K com uma chave fusível de 100 A. A partir de 2000 kVA, já se usa a chave de 200 A e o elo de 100K. 2500 kVA, até então é o que se tem utilizado, chave de 200 A, elo de 140K, certo? No caso específico, algumas concessionárias, principalmente algumas locadoras, principalmente a Greco, ela utiliza também outras proteções de transformadores. E isso aí a gente tem até aprofundado, porque já aconteceu de transformador atender vários grupos e pode sair primeiro e levar esse pacote de grupo. Então, são
são detalhes que a gente já tivemos alguns problemas, mas que já estão sendo superados em função de muita discussão em cima desse tema. Então, vai encontrar várias situações ainda que tem essa proteção específica com equipamentos eletrônicos de proteção para alguns grupos de determinadas locadoras. Mas, em geral, é utilizado elo fusível e a tabela é SI. Muitas vezes a gente encontra transformador com elo inadequado. Uma vez ciente disso aí, já é bom conferir, inclusive, no ato da instalação, se o elo está adequado ou não, se estiver queimando o elo, verificar qual é o elo, e pode até passar essa informação para Manaus, que a gente já mudou muito. Muitas vezes tem transformadores também só com elo fusível, num transformador tem 2, 3 grupos geradores, e cai o transformador devido a um elo mal dimensionado, e vai levar 3 grupos junto, e pode levar até a usina junto, porque pode ser uma parte significativa da capacidade daquela usina. Outra informação aqui, olha, foi criado em 2015, já na atual diretoria, essa questão de proteção. É um assunto ainda que está se iniciando, avançou bastante, mas requer muito avanço. E foi criado em 2015 uma equipe para trabalhar com proteção, e não está exclusivo com proteção, mas bastante proteção, cuja composição atual são esses nomes. Eu coloquei em ordem alfabética para ninguém brigar. O Antônio Creudes, Célio Donizete, Cláudio Omar, Dário, Jair, Leandro, Raimundo Almir Moitinho dos Santos. Alguns estão bem mais recente, tem participação maior ou menor. A gente quer aqui incluir mais alguns que estão pelo interior, e sempre teve a participação especial. Quem foi o pioneiro nisso foi o Paulo Franciné, que começou a levantar essas questões dos pontos fracos do sistema, a questão dos ajustes de proteção, a necessidade da melhoria nesses ajustes de proteção, as informações que trabalhando com diversas locadoras, cada um queria proteger seus grupos, de tal maneira que a gente ia padronizar, era necessária a padronização de uma proteção que fosse comum a todas e que conciliasse os diversos tipos de controladores que são utilizados, certo? E outro detalhe também que chamou a atenção, detalhe que é importante observar, é o seguinte, mesmo com todos os ajustes devidamente parametrizados, que se chega num ponto ótimo de ajuste, a gente tem que lembrar que o modo de operação das usinas, conforme já foi comentado aqui em apresentações anteriores, é de extrema importância. Então é importante que tenha um bloco grande de grupo de gerador em load sharing, com uma reserva girante capaz de absorver a maior máquina. Quando sair a maior máquina, cada um tem uma disponibilidade de geração que, somado com os demais, por exemplo, o grupo é de 1000, você trabalha com 800 e tem 200 kW de reserva de girante, 10 grupos, 2000 kW. Só um exemplo prático aqui para ficar fácil de entender isso. Aí, se sair um grupo de 1.500 kW, essa reserva de girante deve ser capaz de absorver esse grupo e sem afetar o sistema. E esse bloco de load share também deve ser capaz de suportar a saída do maior alimentador, de tal maneira que não vá motorizar a máquina, porque toda a variação de carga é absorvido pelo bloco que está de load share, que corresponderia a um grande grupo gerador em sigelo, como era conhecido no interior, o grupo de referência. Então, esse bloco em load share, o ideal seria um bloco suficiente com a reserva de gerência suficiente para absorver a saída da maior máquina e também com a capacidade em funcionamento suficiente para ser maior que o maior alimentador, de tal maneira que, saindo o maior alimentador, não vá motorizar outras máquinas e não vá perder o sistema.
A pergunta de São Paulo de Olivença quer saber quando a equipe técnica virá parametrizar os 2 religadores trifásicos da agência de São Paulo de Olivença. Tá, na verdade já teria ido, mas a equipe técnica está toda espalhada no interior em função de diversos problemas que houve. Primeiro que tiver, eu acho que você já deve ter conversado com o departamento sobre isso. E na primeira oportunidade que tiver agora, no primeiro que voltar, a gente já deve fazer. Eu acredito, nós estamos em novembro, vai ser esse mês de novembro, até o final de novembro. Tem outro aqui? Benjamin, temos vários questionamentos. Benjamin Constante, temos vários questionamentos. Temos 3 religadores Noja Power, onde os mesmos não estão abrindo eventuais curtos na rede de distribuição. E os mesmos não abrem quando desernizado. Quando desernizado, tendo que todas as vezes abrir manualmente na usina de Benjamin Constant. Olha, uma situação dessa, eu entendo que já era para ter avisado, comunicado ao departamento. Não era nem para esperar uma situação dessa para ser comunicado um evento desse. Então, isso aqui, inclusive com a equipe ali próxima, que andou recente por essa região de Tabatinga, São Paulo e Santo Antônio do Içá. Eles estão vindo ainda? Então tá. Isso aqui, eu sugiro até que para que não caia no esquecimento, eu vou registrar aqui, mas que passe uma comunicação para o DDG solicitando que a presença de um técnico para fazer essas correções. Isso é uma situação grave, o religador perde a função dessa maneira como se falou, e é necessário sim uma intervenção imediata dos técnicos do departamento. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma participação, nenhuma manifestação. Então, a gente termina aqui essa apresentação, bastante resumida, porque seria um assunto muito extenso. Faltando alguma parte também, porque a gente contava com a presença do João Alberto, que não pôde vir. E agradeço a participação de todos, a presença de todos. E considerando que hoje é sexta-feira, talvez tenha sido um pouco mais curta também. Ok?